Chegando com mais um Vida Oncast, hoje eu tô, acelerada. Já te explico por quê, mas antes já te mando uma pergunta também. Você conhece alguém que passou a correr ultimamente? Ou que mudou a vida inteira, transformou tudo por conta da corrida? Pois é, há quem diga que correr é sobre mais do que apenas cruzar a linha de chegada, né? É um movimento, mais do que atividade física, um movimento para limpar a mente, recarregar a energia e se reconectar, né, com a gente mesmo, com a vida. Vamos saber mais sobre o que está por trás dessa paixão? O que muda na rotina, no emocional, no corpo, na forma como a gente se relaciona com a cidade, com o mundo, com a vida? Bora lá? Vida Oncast, então, em ritmo de corrida. Roda a vinheta, Lucas. E hoje estamos com mesa cheia, do jeito que a gente gosta aqui no Vida Oncast. Então, prazer, pessoal. Obrigada. Vai ser bom te apresentar cada um dos integrantes aqui, né? Regiane Del Comune é gerente de marketing de Odonto e é de Japi Vida. Primeira vez aqui. Isso mesmo, Nath. Muito seja feliz de estar bem-vinda. aqui. Obrigada. O João Comelli é advogado tributarista, atleta corredor maratonista e marido da Regiane. Exatamente. Prazer. Também, prazer é meu e também agradeço muito de estar aqui nessa conversa. A gente que te agradece. E a Luciana Fonseca, fisioterapeuta, mais uma vez aqui com a gente também. Então, obrigada pelo convite. Linda, a gente que agradece. Obrigada. Bora então saber, né, dessas histórias e das transformações que vieram com a corrida. Regiane, vou começar com você. Conta pra gente como é que a corrida entrou na tua vida e como é que passou de corrida pra maratona. Bom, tem pelo menos uns 15 anos que eu já corro, então acho que corrida faz parte da minha vida. Desde que eu comecei a me envolver com esporte, fiz muitos esportes na vida, mas a corrida foi aquela coisa que me pegou. Como você falou, tá todo mundo correndo, né? Só que eu corro há muito tempo e eu fico muito feliz de ver esse movimento acontecendo, porque em 2011, 2010, quando eu comecei a correr, ninguém tinha esse hábito, eram poucas provas. Gente, vindo pra cá, eu vim reparando nisso na rua. Quanta gente correndo. Exatamente. E eu fico muito feliz, porque quando eu saía pra correr, minha mãe falava assim, né? Morava com minha mãe ainda, ela falava, vai correr do quê, menina? Vai correr pra onde? Por quê? E era um sentimento de eu tenho um momento comigo mesma. Tá. E aí, se era 5 quilômetros, se era 3 quilômetros, eu passava aquele tempo somente comigo mesma. E esse é um processo. Eu não comecei a correr maratona. Eu comecei a correr há muito tempo atrás. E foram pouquinho. Era um pouquinho. Sempre 5, 10 quilômetros, já não acho né? tão pouquinho já assim, não é mas tá pouquinho, bom. não. Eu falo que todo mundo que sai para correr 1 quilômetro é um corredor. É verdade. 500 metros, ele é um corredor. Ele tá saindo da inércia e fazendo alguma coisa. Boa. Mas a maratona veio em 2022, junto com o João. Foi um projeto de casal mesmo, de enxergar que a maratona podia fazer parte da nossa vida e ser um projeto mesmo, porque correr uma maratona requer toda uma preparação, que é não somente acordar e sair para correr, como... vocês lá. Essa daí é a nossa última maratona. Foram 2, mas a gente realmente se preparou para conseguir chegar lá e fazer uma prova que é uma prova desafiadora, que são 42 assim, eu sei que é óbvio para muita gente, mas não é para todo mundo. Maratona são 42 quilômetros. 195 metros. Tem mais, não é só 42, vai ter os 195 finais ali. Exatamente, eu Demais. acredito que... Olha, de Paris e de Buenos Aires, a gente né? fez Paris e Buenos Aires, aqui a gente retirando os kits, porque realmente é um processo intenso de fazer uma maratona. Essa é Paris também, a nossa primeira prova. Ô, João, você já corria também? Eu já corria, mas o meu esporte predileto era o ciclismo. Tá. Nunca deixei de correr, mas ficava em segundo plano. Com a influência da Regiane, eu acabei correndo ainda mais e fui me encantando cada vez mais. Mas tem muita influência dela. E uma coisa que eu não posso deixar de falar nessa influência é que ela corre até mais rápido do que eu e corre distâncias maiores. Então isso também foi algo que me impulsionou muito, né? Não no sentido de competição. Isso que eu ia perguntar. Competitivo? Não é muito isso. Pelo contrário, Não. No sentido de estar ao lado dela. Então que isso foi isso. muito motivador, né? E a gente tem muitos colegas hoje que brincam com essa situação, né? Falam, poxa, como é que você fica com ela correndo mais rápido? Eu falo, não, eu fico bem. Tá tudo certo, né? Bem resolvido com isso. Exatamente. Que legal. E o que a corrida te traz?
Olha, ela me traz muita tranquilidade e depois que eu concluo, e aí não precisa ser uma prova, pode ser um treino de 10 quilômetros, ela me traz uma paz interior muito grande. Eu brinco que às vezes eu tô com um problema, alguma questão pessoal, e eu saio para correr. E quando eu retorno, parece que tudo ficou mais leve. E eu até brinco comigo mesmo dizendo, poxa, mas o problema continua o mesmo, né? Não mudou nada, mas a forma de encarar aquilo é muito mais leve. Claro que tem toda a explicação científica por trás disso, tudo que acontece no nosso corpo após a corrida, mas eu sinto isso na prática, né? Muito legal. Agora, ô Lu, enquanto eles estão falando, tô lembrando, eu corri por uma época. Agora, ouvindo vocês, já tô com vontade de sair daqui correndo direto, assim. Oba. Muita vontade de voltar. Mas eu lembro da época que eu corria, que o comecinho, ele não é gostoso. Assim, os primeiros minutos ali, eu não sei se pra vocês essa fase já passou, tá? Mas parece que tem um descompasso no corpo, gera um desconforto e muita gente já desiste ali, né? O que acontece? O que é esse desconforto inicial? Então, é toda a adaptação fisiológica, né? Então, a parte biomecânica do nosso corpo tem toda uma adaptação, né? Então, é um estresse que é gerado ali na musculatura e na própria articulação. Então, você tem quadril envolvido, os tornozelos, joelhos, acho que vocês podem falar muito melhor aí do que eu, mas isso, né, é um tempo de adaptação. Então, por isso que a gente recomenda, começa devagar, vai fazendo pequenos treinos, tem o tempo de repouso, né? E, acima de tudo, trabalhar o fortalecimento muscular. Isso, não é só sair correndo mesmo, né, Lu? Para garantir que essa máquina toda funcione aí e não dê ali lesões mais pra frente. E aí, quem tá ouvindo, que de repente se identificou com essa parte que eu falei, né, desse desconforto, que às vezes até parece uma dor, parece que a respiração, o batimento cardíaco não tá tudo coordenado ali no começo, né? Como diferenciar isso de repente, uma dorzinha mesmo que ali pode virar uma lesão e ser uma coisa mais preocupante, Lu? Esse desconforto vai acontecer mesmo, né? Então, é normal a gente ter dor nas pernas, a dor muscular, porque ali você vai estar liberando uma série de mediadores químicos e isso vai provocar lesão, né, ali na parte muscular. Mas, assim, aquela dor que persiste, o inchaço, de repente, de articulações, isso não é normal, né? Então, realmente, é parar, verificar, de repente, procurar ajuda médica, até do próprio fisioterapeuta, para que a gente possa reabilitar e fazer com que a mecânica ali e toda a parte muscular volte para o seu lugar correto. E não esquecer e não deixar de fortalecer, né? Exatamente, principalmente fortalecimento. Então, procurar uma musculação, ou o próprio Pilates, né? Tem muita gente que às vezes, eu não gosto de ir na academia. Mas ali o Pilates, o que a gente consegue fazer? Além do trabalho de fortalecimento, você tem também o trabalho respiratório, o exercício aeróbico. Então, tudo isso vai deixando com que o nosso corpo entre naquele mecanismo e prepare mesmo para a corrida, que é uma atividade mais intensa. Né? Vocês ainda sentem esse desconforto inicial ali no comecinho da corrida? Sim, eu sempre digo que o corpo ele não foi feito para se estressar tanto quanto ele se estressa na corrida. O corpo é um movimento que ele quer ficar tranquilo. Ele tá lá tranquilo. Ele foi feito para ficar tranquilo. Toda vez que a gente se coloca nesse impulso de correr, você sente como se você estivesse correndo pela primeira vez. Tanto que eu me recordei, quando a gente fez a primeira maratona, 1 mês depois eu fui sair para correr, eu tinha um treino de 3 quilômetros. Eu não consegui correr 1. Porque eu estava realmente fadigada. Cansada. Eu tive uma lesão na primeira maratona que levou a essa fadiga muscular e eu fui sair para correr. Eu tinha corrido 42, eu não consegui correr 1. Porque o meu corpo realmente estava fadigado. E é interessante, nesse último ciclo, eu incorporei o Pilates. Dentro da minha estrutura de treino, né? Tanto eu e o João, a gente fez junto. É tudo junto. Tudo é uma dupla, né? Tudo que ela relatar que foi feito, pode considerar que eu tava lá. A gente fez junto. E o Pilates foi realmente essencial na questão da musculatura. Eu não sou muito fã da musculação, mas o Pilates, ele conseguiu construir uma estrutura muscular de alongamento e de fortalecimento que eu senti, assim, essa última maratona foi perfeita. Eu não tive nenhuma dor, né? Que legal. E o que eu acho que foi importante, a gente compartilhou com a professora de Pilates que a gente tinha esse objetivo da maratona, ela sabia a data que isso ia acontecer, então ela conseguiu concentrar os exercícios focados na maratona. Então eu acho que isso foi um ponto importante nessa porque a gente consegue fazer um trabalho individualizado, né? Planejando aquilo para o que vocês realmente queriam, que vocês almejavam, né? Exato. Então, é o fortalecimento do abdômen, é a musculatura glútea, né? E também o quadríceps.
e é todo esse arcabouço que vai, né, propiciar que vocês vão ter uma atividade de alto impacto, né? Então, tem que estar tudo muito fortalecido mesmo. E tem que ser gostoso. Sim, Então, principalmente. Tem mesmo dar prazer, que no né? comecinho Porque senão- tem esse Mesmo desconforto que- mesmo, né? Eu acredito isso. Ele é o desconforto que é o que o João falou. No final, sempre vale a pena. Sempre o vale, né? sentimento de cansaço, aquele sentimento de superação, de que eu consegui, eu fiz... Eu falo que é o melhor sentimento depois do término de uma corrida. Ô, João, como que você sente prazer enquanto você tá correndo? E como que você equilibra essa busca por performance? Porque chegar a uma maratona, né, já é um outro nível ali da corrida, mas cuidando do corpo, cuidando da mente, tudo isso assim num equilíbrio. Eu tento nunca perder o foco de que o meu objetivo é saúde. Eu sempre levo isso em consideração. Então, quando a gente traz esse assunto da performance... poxa, a gente tem outros colegas que correm também, isso está sempre em discussão, quem é que está correndo mais rápido, qual a quilometragem que você vai correr. Mas Pace, né? O pace, exatamente. Mas eu tento não me apegar a isso. O meu foco realmente é saúde, o pace ele fica em segundo plano. E eu estou bem satisfeito com isso. E quando você disse do começo, por mais que você se torne um maratonista, que você treine muito, o começo do treino, ele é sempre muito doloroso. Às vezes você pensa aquela quilometragem alta que você vai fazer, 30 quilômetros às vezes em um treino, e os 2 primeiros, você fala, puxa, do jeito Pra que eu tô que me inventei sentindo, eu não vou isso? chegar não vou lá. chegar. Ele é sofrido, mas com o passar Passa. dos primeiros quilômetros, fica muito mais fluido, muito mais leve. Entra num flow, que o pessoal chama, Entra né? num flow. O Existe. que é esse flow, João, Olha, pra você? esse flow, depois que você supera esses 3 primeiros quilômetros, você já não sente mais nenhum incômodo no seu corpo, você começa a encontrar prazer naquilo que você está fazendo, e cada quilômetro vai melhorando. Esse é o flow pra mim, tá? Legal, e pra você? Pra mim, eu consegui colocar os pensamentos bem alinhados com o que eu tô naquele momento. Então, eu não sou uma pessoa que corro com música. Eu gosto de correr sem música, que é um outro que você ponto. pensa, Regiane, enquanto está correndo? Tudo. Ou não pensa? Tudo. Pensa. Eu penso... muitas vezes eu penso coisas, por exemplo, relacionadas ao trabalho. Porque eu acho que a maratona tem um pouco disso, né? Como que eu foco? Então, penso no trabalho, penso na família, penso num objetivo que eu quero alcançar, penso num problema que eu tenho que resolver e que naquele momento as ideias ficam mais alinhadas, mais claras. E tem vezes que eu não penso em nada mesmo. Tem vezes que eu consigo fazer a tal da meditação ativa que todo mundo diz. Meditar em movimento, Meditar né? em movimento, exatamente. E você, João? Olha, eu penso muito na minha vida pessoal, enquanto eu tô durante a corrida, e nos últimos quilômetros, que são os mais duros, que é aquele que você já tá mais cansado, eu costumo dedicar cada quilômetro, pelo menos os últimos 5, para alguma pessoa importante na minha vida. Olha, que legal isso. Isso Boa me- estratégia, né? E isso me traz muita energia. Então, poxa, eu penso na minha mãe. Então, eu falo, poxa, esse quilômetro eu tô correndo pela minha mãe. Isso me incentiva naquele quilômetro. E eu faço isso nos últimos 5. Mentaliza alguém. Exatamente. Bela estratégia. Gostei, acho que vale para um monte de coisa na vida, né? Traz a força. Ah, e pausa aqui para eu te contar uma novidade incrível. Você sabia que no app da App Vida, você consegue acompanhar vários dos episódios do Vida Oncast? Pois é, tudo ali, ó. Muita informação, dicas de saúde, tudo ali na palma da sua mão. E tem mais, a gente também criou uma área nova de notícias exclusivas dentro do app. E aí você consegue ficar por dentro de tudo que acontece, que tem de novo no seu plano de saúde e odontológico. Então baixa o app Vida e acompanhe a sua saúde de um jeito simples, rápido, conectado com a sua vida. Lu, e você mencionou agora há pouquinho, né, a importância, fortalecer abdômen, glúteo. Então, quem está começando a correr e preparando o corpo para isso, deve focar em que grupo, assim? Quais são os principais? E quais são os erros mais comuns que você vê a turma fazendo nesse começo? Eu acho que, assim, os erros mais comuns que a gente vê, né? O pessoal usando um tênis inadequado, querer sair correndo distâncias longas e não respeitando o próprio corpo, né? Então, assim, um sinal de que você tá ali muito cansado, tá naquele estresse, para, relaxa, depois retoma, faz aquela pausa, né? E os principais grupos musculares que a gente busca ali no treinamento é o fortalecimento do abdômen e toda a parte pélvica e de quadril. Por quê? A articulação de quadril, joelho, tornozelos e a fáscia plantar é o que sofre mais, né? Vocês podem, né, dizer aí. Então, assim, se a gente tá com esse arcabouço todo
fortalecido, a gente consegue manter aí essas articulações protegidas, né, evitando as condromalácias, que são muito comuns, então aquele estalido de joelho, dor nos joelhos. Então a gente consegue, através, né, do fortalecimento muscular, do alongamento, treinamento de propriocepção também é bastante importante, né, porque ali se você trabalha o equilíbrio, você evita um entorse, as lesões também. O que é esse mesmo? É aquele que se faz muito em fisioterapia, que é aquela bola? Isso, assim, o buzu, né? Que a gente fala, isso, né? Que tem aquela bolinha, então a gente trabalha ali o equilíbrio, porque você também tem que saber cair, né? A gente brinca, você tem que saber cair. Então, é um treino que também é bastante importante para quem tá pensando aí na prática de correr. Muito legal. E para vocês, como casal, assim, agora, o que a corrida ensinou, assim, sobre parceria, sobre apoio? O que trouxe de resultado, assim, para vocês? Eu falei, né? Não tem como. A maratona ela é um processo que ela envolve disciplina, ela envolve parceria, ela envolve alinhamento de expectativas, porque a gente precisa ter momentos em que a gente sabe que a gente vai ter que negar um convite para a gente poder estar junto naquele dia, treinando, acordando super cedo. Mas, ao mesmo tempo, cria um laço muito forte, que é o que o João falou. Eu corro mais rápido que ele, mas eu não deixo de sair para correr sempre com ele. Então, a gente corria muito junto, tempo de qualidade junto, né? Que eu acho que esse é um grande ponto. A gente ter objetivos juntos, a gente conseguir colocar uma meta, como foi a nossa maratona, que era uma viagem. Ela era um momento de prazer, que era férias, e a gente colocou como um objetivo. Então, a corrida, ela traz essa parceria, esse objetivo, esse canal de comunicação que fica muito claro, né? Que é criar um objetivo em comum para as outras coisas da vida também, né? Que não é somente a corrida, é o dia a dia, né? Eu acho que toda essa técnica que você desenvolve para a corrida em parceria, ou seja, você tem que se programar para uma viagem, você tem que se programar para os treinos, você tem que levar em consideração a situação da outra pessoa. A Regiane comentou muito bem. A última maratona que a gente fez, ela estava iniciando em um novo trabalho, né? Então, a gente teve que acomodar isso também na nossa situação. Eu acho que com todo esse aprendizado, você leva isso para os outros desafios que todo casal tem, né? Todos os objetivos. Então, é sobre um apartamento, é sobre família. Tudo isso acaba... As contas demandas do dia a dia. da casa. Exatamente. Todos os pratinhos, né? A gente tem muitas expressões que a gente usa durante esses treinos da corrida que a gente acaba colocando no nosso dia a dia, né? Então, olha, o pace que a gente está fazendo na corrida é o mesmo pace que a gente tem que colocar aqui nesse problema da casa. A gente vai ter que colocar energia. Isso ajuda muito, né? Muito legal. E aí, viagem, férias, agora sempre tem uma corrida. Sempre? Sempre. Tem uma corrida, acho que o esporte, né, como um todo, acho que para além da corrida, o esporte faz parte da nossa vida, né, o João falou sobre o ciclismo, tem um fato que a gente gosta muito, que é fazer cicloviagem também, então chega final de ano, a gente pega nossas bicicletas, deixa a corrida um pouquinho de lado e sai pedalando, fazendo cicloviagens em cima de uma bike, então... o esporte, ele faz parte da vida, ele não é uma coisa à parte, ele não entra como um check, assim, eu preciso fazer. Fardo, né? Não, ele faz parte da nossa rotina, eu acho que esse é um grande ponto, porque eu acho que o esporte é saúde, para mim ele transmite isso, se eu tenho ali uma atividade física que eu estou realizando, que eu estou fazendo bem para minha vida pessoal, para o meu trabalho, para as minhas relações, ele está fazendo bem para minha saúde, então acho que ele cabe dentro desse espaço. Que mensagem legal pra gente eu não posso deixar de comentar o quanto eu fui influenciado para a corrida e que eu levei isso até para o meu ambiente de trabalho. É mesmo? O local onde eu trabalho hoje, a gente desenvolveu uma corrida virtual, onde a gente fornece os kits, então toda a camiseta, a medalha, e em troca a gente arrecada alimentos que depois são direcionados para instituições que cuidam de pessoas carentes. Poxa, e esse projeto, a empresa em que eu trabalho é uma empresa multinacional, ele começou aqui no Brasil, hoje ganhou força, já está em mais de 12 países, e foi algo que eu trouxe da minha vida pessoal. Você pensou nisso enquanto estava numa corrida?
no flow. Com certeza, muitas ideias aconteceram enquanto eu estava na corrida. Posso imaginar. Com certeza. Até porque, gente, sabe o que me ocorreu aqui, ouvindo vocês? Enquanto você tá correndo, você não tá no celular lá, né? Às vezes, scrollando um negócio, vendo coisas que não vão necessariamente acrescentar nada de bom, né? Exatamente. E aí sobra tempo pra pensar. Você sai desse automático totalmente. Mais um ponto positivo. Mais um ponto positivo. Lu, pra fechar, uma dica de ouro pra quem ouviu, tá inspirado, tipo eu, assim, agora eu quero começar. Você sabe que até eu quero começar então, agora? vamos. Menina do céu, vamos se preparar? Eu trouxe o tênis. Ah, você trouxe? Eu acho que o meu não tá muito adequado, eu tô de tênis, mas não, esse não vai rolar. Eu acho que a dica de ouro é, né, começar devagar, né, então fazer um bom trabalho de fortalecimento muscular, então buscar um fisioterapeuta, ou até mesmo um educador físico, buscar uma atividade que você gosta, então é a musculação, eu não gosto de musculação, vou fazer um pilates, e se preparar, né, preparar essa máquina, porque realmente, assim, é todo um estresse fisiológico, como eles mesmos contaram, e assim, vai doer no início, mas depois vai melhorar e seguir, né, mantendo o corpo em movimento. Exato. Acho que é isso, é se preparar para isso, né? Persistir um pouquinho e quem sabe, ó, ganhar uma medalha. Começa aqui, ó. Coisa mais linda, Maratona de Buenos Aires e teve a de Paris também. Parabéns, muito obrigada. Super inspirador ouvir. E aí, gostou? Se inspirou com o que você escutou aqui? Eu tô saindo com vontade de botar um tênis e correr. Me conta se você tá se sentindo da mesma forma ou se agora virou uma meta, como virou pra gente aqui, né, Lu? Virou. Vou adorar ler nos comentários. Também curta e compartilhe esse episódio com quem vai gostar de escutar essa conversa. Te espero no próximo Vida On Cast. Valeu!